Quem realmente conduz o jogo silencioso das relações? Quem grita mais alto ou quem escuta o que ninguém ousa nomear? E se o que você chamou de fragilidade sempre foi um portal oculto para uma força que move as cordas do invisível? Carl Jung dizia que aquilo que você evita olhar governa sua vida por trás do espelho. Então, o que acontece quando o empata deixa de fugir da própria sombra e decide conversar com ela? Talvez o mito seja outro. Disseram que o narcisista domina, que o empata sofre, que a história já estava escrita. Mas e se a balança sempre esteve invertida, apenas escondida no inconsciente? Há encontros que não acontecem por acaso. A sensibilidade extrema e o ego inflado se atraem como polos de um mesmo arquétipo em conflito. E nesse choque, algo desperta. Não é força bruta, não é confronto direto. É algo mais antigo, mais simbólico, mais perigoso. Imagine ser capaz de tocar o labirinto interior, onde o narcisista não tem controle, onde a máscara racha e o personagem treme ao perceber que foi visto de verdade. O empata invisível não grita, não ameaça, não pede. Ele simplesmente ativa espelhos. E nesse reflexo, as couraças psicológicas começam a se desfazer. Quem comanda quem quando a persona se desfaz e a sombra pede passagem? Mas atenção, nada disso é óbvio. O que parece doçura pode ser estratégia arquetípica, o que parece rendição pode ser condução. Jung alertou que a verdadeira transformação acontece quando o inconsciente é convidado para a mesa. E há movimentos silenciosos capazes de desarmar estruturas inteiras de controle sem que uma única palavra seja declarada como ataque. Você sente isso? A sensação de que há algo maior operando por debaixo do diálogo aparente? Permaneça aqui. Há segredos que não se dizem, apenas se reconhecem quando a mente consciente se rende ao símbolo. O empata invisível não aparece. Ele acontece, e quando acontece, o narcisista descobre, tarde demais, que nunca esteve no comando. O que está prestes a ser revelado não é técnica superficial, mas mecanismo profundo da psique. A pergunta é, você está disposto a olhar para dentro e perceber por que certas pessoas o escolhem? E por que você também as escolheu? Há um ponto dentro de você que sempre soube que havia algo fora do lugar, uma leve inclinação da alma que percebia demais, sentia demais, sofria por coisas que os outros nem sequer notavam. Esse ponto não é fraqueza, embora o mundo tenha tentado convencê-lo disso. Carl Jung chamou essa região secreta de encontro com a própria sombra, o território onde o inconsciente deixa de sussurrar e começa a falar com voz de tempestade. É ali que o empata invisível nasce, não como personagem frágil, mas como guardião silencioso de forças psíquicas que não pedem permissão para existir. E, sem perceber, você já esteve muitas vezes nessa fronteira, onde amor e perigo caminham juntos. Você lembra daquele instante em que percebeu que alguém precisava de você mais do que admitia? O olhar seguro por fora, mas o vazio por dentro, denunciava um abismo que tentava se esconder atrás de máscaras bem ensaiadas. O narcisista aparece assim, envolto em brilho, mas construído de estilhaços colados com orgulho. Ele se aproxima como quem oferece proteção, mas aos poucos revela que é ele quem exige ser protegido das próprias ruínas internas. E é justamente aí que o empata se perde, ou se encontra. Há algo em sua sensibilidade que age como espelho, e espelhos não mentem. Quando você sente demais, você revela demais, e a presença do empata se transforma em convite involuntário para que o outro se veja por dentro. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. Talvez por isso esses encontros se repitam, como se fossem roteiros antigos que insistem em ser reencenados. Você já se perguntou por que determinados rostos voltam em ciclos, como se o universo empurrasse a mesma lição com nomes diferentes?
O corpo percebe antes da mente. Um aperto no peito, um silêncio estranho depois de uma conversa aparentemente comum, uma sensação de que você foi sugado para dentro da história de alguém. Não é magia. É o campo psicológico se fechando, arquétipos se tocando no escuro sem pedir autorização à razão. A persona do narcisista precisa de palco, mas a sua sensibilidade vê os bastidores. E ver os bastidores sempre muda o jogo, mesmo quando você tenta fingir que não percebeu nada. Talvez a parte mais dolorosa seja admitir que também há algo em você que se alimentou disso. Não apenas o outro se nutrindo da sua energia, mas você encontrando sentido em ser necessário, em ser aquele que compreende o que ninguém mais compreende. Essa troca silenciosa cria correntes invisíveis. Jung chamaria isso de pacto inconsciente entre complexos, uma dança profunda entre feridas complementares. E a pergunta que começa a rachar por dentro é inevitável. Quem realmente estava no controle? Há momentos em que o empata se cansa. Cansa de carregar conversas, curvar-se emocionalmente, ajustar-se a explosões e silêncios alheios. E é nesse cansaço sagrado que algo desperta. Não uma raiva destrutiva, mas uma lucidez calma que olha para o narcisista não com medo, nem com adoração, mas com clareza. A máscara do outro deixa de hipnotizar quando você reconhece a sua própria. E é nesse instante que tudo começa a mudar, sem gritos, sem guerra visível. Você percebe que o jogo nunca foi sobre poder explícito, mas sobre quem conhece o próprio subterrâneo. O narcisista foge da sombra. O empata, mesmo tremendo, aprende a sentar-se com ela. E quem dialoga com a própria noite não se assusta com fantasmas alheios. Jung sabia: o que é integrado deixa de dominar. O que é evitado ganha correntes. Então surge um silêncio diferente. Um silêncio que não se confunde com submissão. É o silêncio de quem não precisa mais salvar, provar, implorar, explicar. Você começa a se retirar por dentro, não como fuga, mas como recolhimento da energia que antes vazava sem limites. E esse recolhimento cria um vazio inesperado no narcisista que sempre acreditou controlar o roteiro. O palco muda quando a plateia desperta. Nesse movimento invisível, algo se inverte sem anúncio. Não é sobre manipular, é sobre deixar de ser manipulado. Quando o empata se vê, o outro se perde do papel que ocupava em sua vida. E o que parecia domínio absoluto revela-se dependência disfarçada. Nada é dito, mas tudo é sentido. As correntes começam a afrouxar no mesmo lugar em que foram criadas, na psique. E talvez você esteja sentindo isso agora, essa mistura de medo e alívio, como se estivesse se aproximando de uma porta que sempre evitou abrir. Perguntas surgem sem pedir licença. Quem eu sou quando não carrego ninguém? O que acontece quando eu paro de oferecer o que nunca recebi? O inconsciente responde com símbolos, não com frases prontas. E é nesse território simbólico que o empata invisível desperta. E o jogo deixa de ser o mesmo, mesmo que ninguém lá fora perceba. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há lembranças que você diz ter esquecido, mas o corpo não. Jung lembrava que a psique não apaga nada, apenas mergulha o que dói nas regiões mais fundas do inconsciente. E ali, no fundo, ficou guardada a memória do primeiro olhar que pediu demais, do primeiro afeto que cobrou um preço alto demais para ser chamado de amor. O empata nasce nesse terreno, não como vítima, mas como alguém que aprendeu a escutar o que nunca foi dito. Por isso,
atrai histórias inacabadas. Por isso entra em lares emocionais que já estavam em chamas. Como negar o chamado de algo que parece familiar demais para ser evitado? Você começou acreditando que precisava merecer presença, provar valor, consertar aquilo que sempre estava à beira do colapso. A sensibilidade se tornou radar e armadura ao mesmo tempo. E sem perceber, você aprendeu a sentir antes de falar, a prever antes que acontecesse, a carregar antes de pedir ajuda. O narcisista aparece nesse caminho como espelho distorcido. Ele exige o que você se acostumou a dar, cobra o que você aprendeu a oferecer, dramatiza o que você passou a silenciar. Não é acaso. É a atração magnética entre partes perdidas de uma mesma história psíquica. Ele usa brilho, você usa profundidade. Ele teme o vazio. Você já o visitou tantas vezes que aprendeu a respirar dentro dele. Enquanto ele se veste de persona, a máscara social polida que Jung descrevia, você carrega em silêncio as chaves de corredores internos que ele jamais ousou percorrer. E é por isso que ele se aproxima. Não é porque você é fraco, é porque você é perigoso para o teatro que ele ensaiou viver. Quem enxerga o bastidor ameaça o espetáculo, mesmo sem querer. Mas existe uma dor secreta nisso tudo. A dor de se perceber necessário demais para alguém que nunca esteve plenamente presente para você. A dor de estar sempre no lugar de âncora emocional, enquanto o outro navega livremente pelas próprias vontades. Em alguma parte de você, uma voz sussurra: "Por que sempre eu?" E outra responde, quase imperceptível: "Porque você sabe como sustentar o que os outros abandonam." Essa é a sua força, e é também o lugar onde você mais sangra. Aos poucos algo começa a mudar. Não chega como grito, chega como um desconforto sutil, como se as suas próprias emoções estivessem cansadas de serem usadas como combustível para histórias alheias. O empata invisível desperta quando percebe que sua sensibilidade não foi feita para servir à fome do outro, mas para iluminar o próprio submundo psíquico. E quando isso acontece, o jogo muda de direção. Sem barulho, sem anúncio, sem ruptura dramática. A transformação real nunca precisa de plateia. O narcisista sente. Não entende, mas sente. Ele percebe que algo escapa do controle simbólico que julgava ter. Os elogios perdem efeito, as culpas não se encaixam, as dramatizações já não o atingem da mesma forma. Não porque você tenha se tornado frio, mas porque se tornou inteiro. E quem se torna inteiro deixa de dançar ao som de cordas invisíveis. O empata invisível não manipula. Ele simplesmente retira a própria alma de um jogo que nunca lhe pertenceu. E, ao fazer isso, desmonta um palco construído sobre dependência emocional. Surge, então, uma sensação estranha: vazio. Não é o vazio do abandono, é o vazio do espaço que antes era ocupado por dores alheias. Um silêncio novo se instala por dentro. No início, dá medo. Quem sou eu sem o papel de salvador? Como existir sem carregar alguém nas costas? O inconsciente responde com símbolos, sonhos mais vívidos, memórias antigas voltando, sensações sem nome atravessando o corpo. Esse é o chamado da individuação junguiana, o processo em que você deixa de ser personagem dos dramas dos outros e começa a encontrar o próprio eixo. Você começa a enxergar o narcisista não como inimigo, mas como sintoma. Ele não nasceu cruel. Ele nasceu fragmentado, aprendeu a existir apenas através da admiração, do controle, da atenção constante. Ele veste máscaras para não encarar o abismo que carrega dentro. E, paradoxalmente, é a sua presença que fez esse abismo tremer. Por isso ele tenta controlar você. Não por poder real, mas por medo de desmoronar diante do próprio reflexo. Em algum lugar profundo, ele sabe. Você o enxerga além da máscara. Há um ponto de virada invisível. Não há grito, não há discussão final, não há clímax dramático. Há apenas um alinhamento interno.
Você para de explicar, para de justificar, para de se encolher, para de negociar a própria essência. E essa simples mudança altera toda a dinâmica, como se linhas invisíveis fossem cortadas uma a uma. Ele tenta repetir os mesmos papéis, as mesmas falas, os mesmos gestos, mas algo essencial mudou. Você não está mais disponível no lugar onde costumava estar. Essa é a verdadeira virada arquetípica. Não é o empata comandando o narcisista. É o empata saindo do campo psíquico em que era capturado. E quando isso acontece, o narcisista se vê sem roteiro, sem o espelho que confirmava sua persona, sem o público que sustentava seu personagem interno. Pela primeira vez, ele precisa se olhar. E isso é o que ele sempre temeu. É nesse instante que as cordas se rompem e a marionete percebe que nunca foi você. Você sente o corpo mais leve, mas também mais verdadeiro. Começa a perceber que havia partes suas esquecidas, desejos adiados, sonhos silenciosos, espontaneidade sufocada. A sensibilidade que sempre serviu ao outro começa finalmente a servir a você. Não se trata de vingança nem de revanche. Trata-se de retorno. Retorno ao próprio centro. Retorno ao si mesmo. Como Jung descrevia, o empata invisível reaprende a existir sem carregar mundos nos ombros. E nesse retorno, novas perguntas nascem. Como é viver sem se perder no outro? O que é amar sem desaparecer? Como se relacionar sem repetir os mesmos ciclos? A psique não responde com teoria, responde com experiência. A vida começa a trazer novas pessoas, novos encontros, novas percepções. Você passa a reconhecer de longe as máscaras brilhantes. Percebe o teatro antes da cortina abrir. E, mais importante, sente que não precisa mais entrar em cena para provar nada. Mas o mais impressionante é perceber que a verdadeira força nunca esteve no controle externo. Ela sempre esteve na capacidade de olhar para dentro sem fugir. O empata invisível só se torna realmente livre quando aceita sua própria sombra, suas próprias contradições, sua própria humanidade imperfeita. E é essa aceitação que desmonta qualquer tentativa de dominação emocional. Quem se conhece não é conduzido. Quem integra a sombra deixa de ser manipulado pelas sombras do outro. Por isso, o que acontece a seguir não é vingança. É revelação. A relação muda de forma, o olhar muda de direção, a energia que antes vazava volta para casa. Você não se torna frio, você se torna pleno. E essa plenitude é o que faz o narcisista perder o roteiro que acreditava controlar. Ele não manipula mais, não porque você aprendeu técnicas, mas porque você deixou de oferecer o espaço interno onde a manipulação se enraizava. Um segredo silencioso, invisível, mas avassalador. E agora, algo em você sabe que está à beira de algo maior. Não é apenas sobre relações, nem sobre rótulos psicológicos. É sobre destino, sobre a forma como você se movimenta no mundo, sobre o chamado profundo para parar de viver histórias que não pertencem à sua alma. O empata invisível desperta, e ao despertar, não transforma apenas o narcisista, transforma a si mesmo, e toda a realidade ao redor começa a se reorganizar ao redor desse novo eixo interior. Você sente isso, não sente? Esse movimento interno, essa mistura de temor e alívio, esse pressentimento de que algo decisivo se aproxima. É como estar diante de uma porta antiga, uma porta que sempre esteve ali, mas que você evitou abrir. Atrás dela não há garantias, não há promessas fáceis. Há apenas você, inteiro, sem máscaras, sem papéis, sem correntes. E de algum modo, você sabe, atravessar essa porta muda tudo. Permaneça, respire, não fuja do que está nascendo aí dentro. A psique não abre portais por acaso.
Você está se aproximando do núcleo do mistério, do ponto onde o empata invisível deixa de ser apenas sobrevivente e se torna criador do próprio destino. O que vem depois não é conclusão, é apenas o próximo limiar. Há momentos em que o tempo se dobra ao redor de certas lembranças, como se elas nunca tivessem realmente ido embora. Você sente o peso de encontros antigos respirando atrás de você, pedindo atenção, pedindo nome, pedindo lugar. A psique não esquece aquilo que a tocou no nível dos arquétipos, e em silêncio você percebe que nada do que viveu foi acaso. Cada relação intensa, cada ferida que ardeu fundo, cada rompimento que parecia maior do que a própria vida, tudo apontava para esse ponto em que você está agora, o ponto do despertar. Não do ego inflado, mas da consciência que aprende a se ver com honestidade radical. É estranho perceber que boa parte da sua história foi escrita tentando ser luz para quem se escondia do próprio escuro. Você se moldou, se curvou, se ajustou a silêncios que não eram seus, suportou tempestades emocionais que não nasceram dentro de você. E ainda assim, se culpou por não ter conseguido salvar o outro completamente. Como se tivesse falhado em uma missão que nunca foi realmente sua. Jung lembraria que o Salvador é um arquétipo tentador, mas perigoso, porque esconde a própria ferida atrás de uma vocação de cura. Quantas vezes você se ofereceu ao fogo para que o outro não sentisse frio? O narcisista entra como catalisador dessa dinâmica. Ele exige admiração, mas teme intimidade. Pede presença, mas foge de profundidade. Clama por amor, mas rejeita a vulnerabilidade que o amor verdadeiro exige. Ele vive cercado de espelhos polidos que devolvem apenas o brilho da persona, nunca o rosto nu. E foi exatamente a sua capacidade de ver além desse verniz que desestabilizou toda a cena. Você olhou o que ele jamais quis olhar. Enxergou a rachadura por trás da soberba, a criança escondida no adulto teatral. E isso, para alguém que construiu a vida sobre a imagem, é insuportável. Por isso, tantas reações vieram travestidas de controle, silêncios calculados, frieza repentina, explosões emocionais, afastamentos e retornos que pareciam o enredo de um drama interminável. Cada gesto era menos sobre você e mais sobre a tentativa desesperada de manter a máscara intacta. A sua presença tocava a ferida, a sua sensibilidade iluminava o subterrâneo. Jung dizia que aquilo que permanece inconsciente governa nossa vida e nós o chamamos de destino. O narcisista chama de destino aquilo de que foge dentro de si, e você foi o espelho que tornou a fuga impossível. Mas algo começa a se inverter, não do lado de fora, e sim por dentro de você. Você começa a ver os padrões se repetindo, quase como se o inconsciente tivesse desenhado uma espiral e o estivesse conduzindo para o centro. Relações diferentes, mesma sensação. Pessoas distintas, mesma drenagem emocional. Rostos novos, mas com o mesmo roteiro de feridas antigas. É nesse momento que um cansaço sagrado se instala. Não o cansaço do corpo, mas o da alma. O cansaço de interpretar papéis que não nasceram para você. O cansaço de ser sempre o porto seguro de barcos que nunca ficam. Esse cansaço, longe de ser fraqueza, é portal. Ele anuncia o fim de uma identificação com a dor e o início de uma relação diferente consigo mesmo. Você começa a perceber que sua sensibilidade não é dívida, nem obrigação, nem sentença. É dom. E dom não foi feito para aprisionar, foi feito para integrar. A individuação junguiana se move assim, não com discursos grandiosos, mas com viradas íntimas que só você testemunha. Enquanto o mundo ao redor parece igual, por dentro tudo se desloca. Você deixa, silenciosamente, de buscar validação no olhar do outro e começa a se olhar de volta. O narcisista sente essa virada antes mesmo que você nomeie. Ele não sabe explicar,
mas sabe que perdeu algo que achava que possuía. A previsibilidade desaparece. As reações já não obedecem à dramaturgia de sempre. O roteiro emocional que funcionava deixa de funcionar. As manipulações sutis encontram um campo que já não responde. Não porque você se endureceu, mas porque se encontrou. E quem se encontra deixa de ser território disponível para invasões psíquicas. A verdadeira liberdade não começa com fuga, começa com percepção. Você passa a se lembrar de partes suas que ficaram pelo caminho. O riso que foi se tornando raro. O corpo que implorava descanso enquanto a mente insistia em permanecer. Os limites que foram empurrados, atravessados, ignorados. Tudo isso volta à superfície como se pedisse reconhecimento. A sombra não é inimiga. A sombra é aquilo que fomos obrigados a sepultar, para caber em lugares que nunca foram feitos para nós. O empata invisível começa a emergir quando ousa resgatar essas partes, não com culpa, mas com ternura. A ternura que nunca recebeu do outro começa a aprender a dar a si mesmo. Então surge uma percepção quase dolorosa. Você também desempenhou um papel no jogo, não como culpado, mas como alguém que aceitou permanecer em lugares que machucavam na esperança de que o amor curasse o que a consciência se recusava a ver. Essa percepção não fere para destruir, ela fere para acordar. Jung lembraria que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é exatamente esse movimento que está acontecendo. Você está deixando de idealizar e começando a enxergar. A intensidade emocional diminui, mas não porque você ficou vazio. Diminui porque a lucidez entrou. Aquela urgência de provar valor, de ser necessário, de ser escolhido, começa a se dissolver. Você percebe que o amor que buscava fora era, na verdade, o reflexo de um amor que precisava nascer dentro. E é quando o amor próprio deixa de ser conceito e passa a ser sensação que as correntes invisíveis se rompem. O narcisista já não o conduz. Não há mais cordas para puxar. A cena se desfaz silenciosamente, como um teatro que apaga a luz depois do último ato. A psique, porém, não deixa esse movimento passar sem significado. Sonhos diferentes começam a surgir. Imagens simbólicas, encontros oníricos, símbolos arquetípicos que parecem falar uma língua antiga, íntima, impossível de traduzir por completo. Você sente que algo dentro está reorganizando tudo, como se móveis internos estivessem sendo mudados de lugar. Não há manual, não há instrução, há experiência, há mergulho, há entrega ao desconhecido dentro de si. Essa travessia não é racional, é existencial. E no meio dessa travessia, você não precisa mais que o narcisista reconheça o que você vale. A ferida do reconhecimento começa a fechar. A presença dele deixa de definir a sua história. Ele se torna apenas personagem de um capítulo que cumpriu o papel de revelar em você um poder que estava adormecido. Paradoxalmente, foi a dor que despertou a força. Foi o conflito que revelou a profundidade. Foi o encontro com o outro que o empurrou para o encontro consigo mesmo. O sofrimento não foi mérito, mas se tornou portal. Agora algo em você anda diferente. Os passos são mais firmes, mesmo quando ainda há medo. A voz interna é mais clara, mesmo quando não há respostas definitivas. Você começa a se perceber inteiro, e essa inteireza muda tudo ao redor, mesmo sem esforço. Relações começam a se reorganizar naturalmente. Pessoas que se alimentavam de sua energia tendem a se afastar. Pessoas que vibram em presença genuína começam a se aproximar. Não é magia, é ressonância psíquica. O inconsciente reconhece quem já fez alguma parte do caminho. E em meio a tudo isso, surge uma pergunta que permanece ecoando.
Quem você se torna quando não precisa mais desempenhar papéis? Essa pergunta não exige resposta imediata. Ela quer espaço, quer silêncio, quer escuta interna. Porque é nesse espaço vazio que o novo nasce, não como imagem pronta, mas como processo vivo. O empata invisível não precisa mais se esconder. Ele não precisa se destacar. Ele simplesmente existe, consciente das próprias águas profundas. Essa existência muda as dinâmicas sem que você precise agir de forma estratégica. O narcisista que antes parecia gigante diminui, não porque ele tenha encolhido, mas porque você deixou de se colocar pequeno. Você o enxerga agora como ele é, alguém que fugiu de si mesmo por tempo demais. Não há mais fascínio, não há mais terror, há compreensão. E compreensão verdadeira não alimenta jogos de poder, dissolve-os. Mesmo assim, há um resto de tremor dentro de você. Afinal, atravessar zonas profundas da psique não é experiência neutra. Há luto pelo que não foi. Há despedida de uma identidade antiga. Há nostalgia por versões suas que já não voltam. Mas junto com isso vem algo novo. Uma calma desconhecida, uma sensação de estar mais próximo de si, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Essa calma não é ausência de dor, é presença de consciência. E nesse ponto, você começa a sentir que a jornada ainda não terminou. Na verdade, talvez esteja apenas começando. Você está apenas se aproximando do centro dessa espiral, do núcleo simbólico, onde o empata invisível deixa de ser resposta ao narcisista e passa a ser expressão autêntica de si mesmo. Nada de técnicas, nada de máscaras, nada de estratégias de sobrevivência. Apenas presença, inteireza, sombra e luz coexistindo sem guerra. O inconsciente sussurra que há mais a ser visto, mais a ser sentido, mais a ser integrado. Há camadas que ainda não se revelaram, memórias que ainda não emergiram, forças internas que ainda não foram despertas por completo. Você está no limiar desse território. Sente o chamado, sente o peso, sente a promessa silenciosa de transformação. E algo em você sabe que continuar é inevitável. Então permaneça atento. O que se aproxima não é o fim. É apenas o próximo aprofundamento. Há um instante em que você sente que algo dentro se rearranjou, mas ainda não consegue explicar o quê. Não há fogos de artifício, não há aplausos internos, não há epifanias gritadas ao céu. Há apenas uma pequena mudança de gravidade, como se o centro de peso da sua vida tivesse se deslocado para outro lugar. E é nesse detalhe quase imperceptível que reside a verdadeira transformação. Eu diria que o inconsciente não se impõe com ruído. Ele se manifesta em símbolos, em pressentimentos, em movimentos sutis que só depois percebemos como gigantescos. Você olha para trás e percebe a quantidade de vezes em que confundiu intensidade com amor, caos com destino, dor com profundidade. Houve uma fase em que o turbilhão parecia prova de algo grandioso, como se relações tranquilas fossem superficiais e apenas as tempestades merecessem ser chamadas de verdadeiras. Hoje, algo em você começa a questionar esse mito silenciosamente herdado. Por que precisei me perder tanto para sentir que estava vivendo? De onde veio essa urgência em sangrar para provar que sentia? Essas perguntas não surgem para acusar, surgem para libertar. O narcisista atravessou a sua história como um terremoto que redesenha paisagens. Ele não levou apenas tempo, energia ou afeto, ele levou versões suas que já não existem mais. E, paradoxalmente, ao tentar lhe dominar emocionalmente, acabou despertando em você uma consciência que talvez jamais tivesse nascido de outra forma. Ele quis ser centro, mas acabou sendo espelho. Quis ser protagonista, mas acabou revelando o personagem que você representava sem perceber. A vida tem uma forma estranha de usar o que fere como portal.
Há uma parte em você que sente compaixão ao perceber isso. Não a compaixão ingênua que volta para o fogo, mas a compaixão lúcida que enxerga o enredo psíquico. Você vê que por trás da arrogância havia medo, por trás do controle havia pânico de abandono, por trás da frieza havia uma criança congelada no tempo. Isso não apaga o que foi doloroso, não justifica, não romantiza, apenas revela que ninguém escapa das próprias feridas e que o narcisista construiu um castelo inteiro para não reconhecer a sua. E você esteve ali como testemunha desse teatro interno. Mas agora o foco muda. A narrativa deixa de orbitar ao redor dele e começa a se voltar definitivamente para você. Como você se tornou terreno fértil para esse encontro? Em que momento acreditou que precisava se encolher para caber? Quais partes suas foram deixadas do lado de fora para que a relação permanecesse de pé? A resposta não vem em frases prontas. Ela vem em memórias que voltam, em sensações que reaparecem, em cenas antigas da infância que se iluminam com um significado novo. Jung chamaria isso de material emergindo do inconsciente, pedindo integração. Você começa a notar como, desde cedo, aprendeu a ler o ambiente antes de ler a si mesmo. Aprendeu a sentir o clima emocional ao redor como questão de sobrevivência. Pequenas tensões no ar viraram alertas, mudanças de humor viraram terremotos internos, o silêncio de quem amava virou ameaça. E foi assim que a sua sensibilidade se refinou até limites quase sobre-humanos. Não por escolha, mas por adaptação. Você se tornou empata não como ornamento espiritual, mas como resultado de uma psique que precisou perceber tudo para não ser esmagada por nada. Esse reconhecimento traz lágrimas silenciosas, não pelo drama, mas pela verdade. Pela criança que se moldou demais, pelo adolescente que calou demais, pelo adulto que aguentou demais. E, ao mesmo tempo, traz algo novo: dignidade. A dignidade de entender que sensibilidade não é defeito, é marca de alguém que sobreviveu sentindo. A psique não aponta feridas para humilhar, aponta para que você finalmente as segure com as próprias mãos e reconheça: eu existo aqui também. O narcisista deixa então de ser inimigo interno, ele se transforma em símbolo. Símbolo do que acontece quando alguém foge da própria sombra por tempo demais. Símbolo do que você poderia ter se tornado se tivesse escolhido se esconder em vez de sentir. Símbolo do risco que todos corremos quando confundimos persona com identidade. Jung alertava que aquilo que recusamos ser nos persegue, e você viu isso acontecer diante dos seus olhos, não como teoria, mas como experiência encarnada. Nesse ponto da jornada, o silêncio ganha um papel novo. Já não é punição, nem manipulação, nem jogo. É refúgio. É o lugar onde você consegue ouvir a própria voz sem interferências. Você descobre um tipo de solidão que não dói, porque não é ausência, é presença de si. Há noites em que você apenas respira e percebe que está mais inteiro do que esteve cercado de gente. É estranho e, ao mesmo tempo, libertador. Você sai do vício do tumulto emocional e começa a experimentar a sobriedade afetiva. Ainda assim, vez ou outra, a memória puxa você para trás. Uma palavra, uma música, uma fotografia esquecida e, de repente, o coração acelera como se tudo estivesse acontecendo outra vez. A mente sabe que acabou, mas o corpo lembra. É nessa hora que o trabalho invisível acontece. Você respira, reconhece, não foge e também não se afoga. Permite que a lembrança passe por dentro, como uma onda que não precisa ser combatida. Esse movimento é o que Jung chamaria de diálogo com o inconsciente. Não se trata de vencer a emoção, mas de acolhê-la sem se confundir com ela. Pouco a pouco, o ciclo vai se desmontando. Aquilo que antes o capturava começa a perder magnetismo.
O padrão perde o brilho de destino e revela o desenho de repetição. Você começa a reconhecer o roteiro logo nas primeiras cenas e sente dentro de si uma voz tranquila dizendo: eu não preciso viver isso de novo. Não com raiva, não com superioridade, apenas com consciência. E é essa consciência que silenciosamente rompe correntes antigas sem estardalhaço. Nesse estado, o empata invisível finalmente entende algo essencial. Não é sobre controlar ninguém. Nunca foi. Não é sobre fazer o narcisista se submeter, nem sobre virar o jogo através de táticas ocultas. É sobre sair do tabuleiro onde esse jogo existe. Quando você sai, não há marionetes, não há manipuladores, não há palco. Há apenas dois seres humanos, cada um com suas feridas, cada um responsável por sua própria jornada. E no seu caso, essa jornada o chama para dentro. Você começa a sentir um chamado que não tem palavras. Um impulso para criar, para escrever, para se expressar, para existir sem pedir autorização. O espaço que antes era ocupado por dramas emocionais começa a ser preenchido por vida real. Novas escolhas surgem, não como fuga do passado, mas como consequência da consciência. Você se aproxima de pessoas com presença e verdade, e se distancia naturalmente de quem só sabe viver de personagens. Não é decisão racional, é afinidade da alma. Mesmo assim, a sombra permanece, e isso é bom. Jung nunca falou sobre eliminar a sombra, mas sobre conversar com ela. Há dias em que a insegurança retorna, em que antigos medos batem à porta, em que a vontade de voltar ao conhecido quase o puxa de novo. Você sente, reconhece e permanece, não porque se tornou invulnerável, mas porque aprendeu a estar consigo mesmo. A verdadeira coragem não elimina o medo, caminha com ele. Então, em algum momento inesperado, você percebe que não pensa mais tanto na história que antes o consumia. Ela não desaparece, não se apaga, não vira pó. Ela se transforma em algo diferente, em capítulo, em aprendizado inscrito na pele, em tatuagem psíquica que não dói mais, mas lembra quem você precisou se tornar para continuar. E, quando você olha para tudo isso, sente algo novo. Gratidão pela própria travessia, não pelo sofrimento, mas pela consciência nascida dele. Você já não precisa provar que é forte. Já não precisa suportar para se sentir importante. Já não precisa ser imprescindível na vida de ninguém para confirmar a própria existência. A sua presença começa a bastar. E é nessa autossuficiência silenciosa que reside o verdadeiro poder do empata invisível. Não o poder de controlar o outro, mas o poder de não se perder mais em ninguém. Esse estado não é estático. Ele pulsa, ele respira, ele se expande. Há dias luminosos e dias nublados. Há recaídas e retomadas. Há avanços e pausas. A psique não se move em linha reta. Ela dança em espirais. E você, agora, consegue perceber a beleza disso. Nada se perdeu. Nada foi em vão. Tudo o trouxe até aqui, a esse ponto de maior verdade consigo mesmo. E mesmo sem perceber, você já cruzou um limiar. O que antes parecia um labirinto de dor se revela agora como caminho de retorno ao centro. O empata invisível que antes se via apenas como alguém que sentia demais, agora começa a se reconhecer como alguém que desperta consciências, começando pela própria. A sua simples presença, quando alinhada com a própria verdade, desmonta jogos que antes o aprisionavam. Ainda há mais a emergir. Há camadas que não foram tocadas, territórios internos que ainda o esperam, símbolos que ainda baterão as portas dos seus sonhos. A jornada não pede pressa, pede presença. A psique tem seu próprio tempo e você já entrou no ritmo dela sem perceber. O que vem adiante não é repetição do passado, é aprofundamento, é continuidade viva desse mergulho. E, em silêncio, você sente que a história ainda está se escrevendo por dentro. Há instantes em que você percebe que o passado já não o prende, mas ainda o chama,
como ecos longínquos que atravessam corredores invisíveis da memória, certas cenas voltam não para aprisionar, e sim para serem compreendidas sob uma nova luz. Você não é mais o mesmo que viveu aquilo, e é exatamente por isso que agora pode olhar diferente. Jung dizia que nada muda até que se torne consciente. E é essa consciência que lentamente vai devolvendo a você o que antes parecia perdido. Talvez o que mais surpreenda não seja o que aconteceu, mas o que você tolerou em nome do amor. O quanto se encolheu para caber, o quanto se calou para manter, o quanto se dobrou para não perder. Havia medo de abandono, havia fome de pertencimento, havia sede de ser visto por inteiro. E na ausência disso, você aceitou migalhas emocionais servidas como banquetes. Hoje, isso já não serve mais. Não por orgulho, mas por maturidade psíquica. O coração não desaprende a sentir, mas aprende a se proteger sem se fechar. O empata invisível descobre que sua sensibilidade não foi feita para mendigar, foi feita para perceber. Perceber nuances, silêncios, contradições, verdades que ninguém ousa pronunciar. E essa percepção, quando finalmente se volta para dentro, se torna farol. Você começa a enxergar seus próprios limites, suas necessidades reais, suas dores antigas pedindo acolhimento. Não há mais heroísmo em se sacrificar sem medida. Há sabedoria em se preservar. E essa mudança, por mais silenciosa que seja, altera tudo ao redor. O narcisista, figura que antes ocupava tanto espaço na sua psique, começa a se desfazer como neblina ao sol. Não porque ele tenha desaparecido do mundo, mas porque já não ocupa o centro do seu universo interno. Era dentro de você que ele governava castelos. Era dentro de você que suas palavras tinham eco ampliado. Agora, ao reorganizar seu mundo interior, você descobre que o trono estava vazio. O que o mantinha de pé era a sua própria entrega involuntária de poder. E quando esse poder retorna, o castelo se desfaz. Há uma estranha mistura de luto e alívio nesse processo. Luto pelo que não aconteceu, pelo que poderia ter sido, pelo amor idealizado que nunca se encarnou completamente. Alívio por perceber que você não precisa mais lutar guerras que não o pertencem. A psique não abre mão de sonhos sem doer, mas também não sustenta ilusões sem cobrar um preço alto. Agora, algo em você prefere a realidade, mesmo imperfeita, mesmo incompleta, mesmo cheia de incertezas. A verdade tem seu próprio tipo de paz. Você começa a notar como os ciclos se quebram não com decisões dramáticas, mas com pequenas viradas internas. Um não, dito com calma. Um limite colocado sem culpa. Uma ausência escolhida sem explicações. Pequenos gestos que representam gigantescas reconfigurações psíquicas. É o inconsciente reconhecendo que já não precisa repetir velhos roteiros para tentar resolver antigas feridas. O aprendizado aconteceu. A lição foi integrada. A repetição perde o sentido. Então surge algo que parecia distante demais. Cuidado consigo, não no discurso, mas na prática cotidiana. Você se escuta antes de ultrapassar seus limites. Você percebe o cansaço antes do colapso. Você valoriza a própria presença sem precisar ser indispensável para alguém. Esse movimento não grita, não chama a atenção, não vira espetáculo. Mas dentro de você, ele significa libertação. O empata invisível se torna empata de si mesmo. Em meio a isso, velhas culpas tentam voltar. A culpa por se afastar, por escolher a si, por não carregar mais o peso emocional de todos. Essa culpa é antiga, plantada quando você aprendeu que amor era sinônimo de autoabandono. Agora, ela é observada com carinho, quase com compaixão. Você reconhece de onde ela veio, mas não a deixa mais dirigir sua vida. O amor verdadeiro, aprendido na carne, não exige que você desapareça. Exige presença, inclusive de si consigo mesmo. O narcisista, por sua vez, segue o próprio caminho.
Às vezes repete, às vezes cai, às vezes desperta, às vezes se afunda mais nas próprias máscaras. Você já não tenta resgatar, consertar ou provar nada. Percebe que cada um tem o tempo de sua psique e que a travessia do outro não é sua responsabilidade. Esse entendimento não o endurece, apenas o liberta do papel de salvador. Papel pesado, brilhante por fora, mas devastador por dentro. Nesse ponto, você já enxerga como sua história se conecta a algo maior. Não foi apenas entre duas pessoas, entre empata e narcisista, entre ferido e feridor. Foi um encontro de arquétipos, de sombras, de necessidades inconscientes tentando se resolver através do outro. O palco era a relação, mas o enredo sempre foi interno. E agora que o símbolo foi compreendido, o enredo se dissolve como névoa que cumpriu sua função. Há algo de sagrado nesse despertar silencioso. Não religioso no sentido comum, mas sagrado no sentido junguiano. Aquilo que toca o núcleo do si mesmo. Você sente que está mais próximo do que realmente é. Antes dos papéis, antes das expectativas, antes das máscaras que o mundo impôs. Essa proximidade pode assustar. Afinal, estar consigo mesmo de verdade exige coragem. Mas, ao mesmo tempo, traz uma paz que nenhuma aprovação externa conseguiu dar. Você não se transforma em pedra, continua sensível, continua sentindo profundamente, continua percebendo o que a maioria ignora. A diferença é que agora essa sensibilidade não é corrente, é asa. Não é prisão, é bússola. Ela aponta caminhos, alerta perigos, revela verdades, mas já não o arrasta para abismos que não escolheu entrar. Você aprendeu o limite entre empatia e autoabandono, entre compaixão e autoaniquilação. Ainda haverá provas, ainda haverá encontros, ainda haverá espelhos que tentarão puxá-lo de volta para velhas danças. Mas algo em você permanece desperto. Uma parte sua que agora sabe reconhecer disfarces afetivos, sabe decifrar seduções psíquicas, sabe identificar o teatro antes que as cortinas se abram, não com desconfiança amarga, mas com sabedoria tranquila. A vida continua, mas você não é mais o mesmo viajante. E talvez seja isso o mais importante. Você se reencontrou, não totalmente, porque ninguém se encontra por completo enquanto vive, mas o suficiente para saber que não precisa mais desaparecer para ser amado. O empata invisível deixa de ser invisível para si. E quando isso acontece, toda a narrativa muda, mesmo que nada lá fora pareça diferente. Ainda há muito por vir. A psique não terminou de falar. Os sonhos ainda trarão símbolos, o corpo ainda trará sinais, a alma ainda o conduzirá por corredores que você sequer imagina. Mas agora, você não entra nesses corredores como alguém perdido. Entra como alguém que sabe que, aconteça o que acontecer, já não se abandona no meio do caminho. E o silêncio que agora o envolve não é vazio. É espaço, espaço para o novo, para o verdadeiro, para o que ressoa com quem você está se tornando. O empata invisível continua a jornada, menos como refém das histórias alheias e mais como guardião da própria essência. Há um instante em que tudo se aquieta por dentro e mesmo assim algo continua se movendo. Não é barulho, não é pensamento, não é conclusão. É uma vibração antiga que começa a ecoar nas partes que você tinha aprendido a silenciar. Como se a própria sombra tivesse parado diante de você e pela primeira vez não houvesse medo no encontro. Apenas reconhecimento. O caminho que o trouxe até aqui não se dissolve. Ele se torna chão. As imagens que o acompanharam ao longo dessa travessia permanecem. O espelho que revelou o que estava escondido, as máscaras que caíram sem estardalhaço, os vazios que deixaram de assustar. Nada disso exige explicação. A psique fala em símbolos porque sabe que o coração compreende o que as palavras não alcançam. E agora, uma parte sua compreende.
Talvez não saiba dizer como, mas sabe que algo mudou de lugar. Você percebe que não há vencedor nem vencido nessa história. Há movimentos da alma, buscas antigas, partes quebradas tentando se encontrar. O narcisista volta ao seu tamanho humano. Você retorna ao seu centro, e o que resta é uma sensação estranha de verdade. Como se a vida tivesse puxado um véu delicado e por trás dele estivesse apenas você, consigo mesmo, sem personagens, sem papéis, sem teatro, apenas presença. As feridas deixam de ser sentença e se tornam portais. O que um dia doeu agora aponta direções. O que um dia o prendeu agora o empurra para frente. Não havia erro em sentir tanto. O que faltava era esse momento em que o sentir se voltasse para dentro e começasse a iluminar suas próprias paisagens internas. Jung diria que o si mesmo o chama de volta. E você atendeu sem perceber que já estava a caminho. Você não fecha portas, você as atravessa. O que viveu continua vivo dentro de você, mas com outra cor, outro peso, outro significado. A dor não desaparece, mas para de comandar. As perguntas permanecem, mas deixam de ser ameaça e passam a ser convite. Você começa a entender que a transformação não chega como resposta pronta, mas como capacidade de permanecer diante do mistério sem fugir. Talvez, nos próximos dias, imagens deste momento retornem sem aviso. Um silêncio que hoje o tocou, uma frase que atravessou sua pele, uma percepção que não quer mais se esconder. Isso é o eco. O conteúdo termina, mas a experiência começa agora. A psique continua o trabalho sozinha, nos sonhos, nos pensamentos soltos, nos gestos pequenos. Nada em você volta exatamente ao lugar onde estava antes. Há um sussurro que se repete por dentro. Você pode existir inteiro, não precisa mais desaparecer para ser amado, nem se quebrar para caber. A sensibilidade que um dia pareceu peso, revela-se asa. A sombra, antes temida, revela-se guia. O empata invisível deixa de ser espectador oculto da própria vida e passa a caminhar com o próprio nome, mesmo que ainda o esteja descobrindo. Se alguma imagem precisa permanecer, que seja esta: você diante de uma porta entreaberta, a luz e a escuridão misturadas e o coração batendo não de pavor, mas de presença. Não há garantia do que vem depois. Há algo maior do que garantia. Há sentido. E o sentido não se explica, se vive. A frase que fica é simples e profunda como uma respiração inteira. Quando você se vê, o mundo muda de lugar ao seu redor. Se este caminho tocou algo que já morava dentro de você, permita que ele continue vivo. Dê voz ao que sentiu, compartilhe com quem precisa ouvir, permaneça perto de espaços onde essa conversa com a alma pode seguir. Curta, comente, compartilhe e se inscreva se sentir que essa jornada falou com a sua, não como hábito, mas como gesto de pertencimento ao que desperta. E agora, deixe que o silêncio faça o que as palavras não podem.